kHz, onda média, Brasil Central, CYF 440, 11.815 kHz, onda curta, CYF 690, 4.985 kHz, onda tropical, Rádio Brasil Central, Goiânia, Rádio Brasil Central, Goiânia. Começa agora, programa Conexão Ambiental. Jornalismo comprometido com o futuro das gerações e com a vida no planeta. Bom dia, Goiânia, bom dia, Goiás, bom dia, Brasil. Uma ótima manhã para você que sintoniza a Rádio Brasil Central pelas ondas curtas, médias e tropical. Bom dia a você em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Bom dia para você que nos ouve pela internet no www.radiobrasilcentral.com.br. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um programa que se preocupa com o planeta, que se preocupa com a vida e leva até você informação com qualidade. Começamos mais um programa Conexão Ambiental, hoje, 8 de janeiro de 2016. Nesta edição, vamos conversar sobre bancos de sementes. Você sabia que existem centenas de depósitos chamados de bancos de sementes? Pois é, e que eles são responsáveis por garantir qualidade e diversidade de quase tudo que comemos? Pois então, conversamos com vários especialistas da área para saber como isso funciona. E você, nosso ouvinte, vai ouvir mais um excelente bate-papo sobre um assunto tão interessante como esse. É premissa da semente povoar. Estação e fecundar o chão. Conexão Ambiental. Editorial. No início está a semente, onde tudo começa. Onde começa a vida vegetal. Todo alimento possui uma semente ou uma raiz que lhe dá origem e continuidade. Milhões de espécies em todo o planeta significa qualidade e equilíbrio da vida. E toda essa diversidade de plantas já sofreram modificações ao longo dos milênios, mas por causas naturais. Onde a natureza decidiu que era a hora de mudar para melhorar, as plantas se modificaram para se adaptar, fortalecendo e gerando descendentes ao novo ambiente. São modificações que os séculos e milênios operaram para que o equilíbrio do planeta continuasse a manter a vida em toda a sua plenitude. Mas atualmente passamos por uma mudança do clima que coloca tudo isso em risco. Calor em excesso, maior umidade, empobrecimento dos solos, secas prolongadas. Esses novos ingredientes foram aos poucos somados à nossa realidade. Nas últimas décadas, o planeta começou a demonstrar algumas mudanças severas no clima em geral. Duas correntes científicas tentam explicar essas mudanças. Uma hora somos nós, os humanos, que aceleram as mudanças. Outra hora são mudanças naturais e que a nossa presença não gera nenhuma interferência. Por via das dúvidas, há tempos as pesquisas na área da agricultura cuidou de aprofundar o olhar das ciências sobre as sementes. Melhorar os produtos agrícolas e sua produtividade são apenas alguns aspectos dessas pesquisas,
E por precaução, protegê-las e conservá-las só nos garante que, independente de mudanças climáticas, com ou sem a nossa participação, teremos sementes e alimentos no futuro. Banco de sementes é o assunto do programa de hoje. Conexão Ambiental. Entrevista. Uma ótima manhã para você. Nesta sexta-feira, começamos mais um programa Conexão Ambiental, trazendo um assunto muito importante. Lembrando a você que este programa é gravado, mas isso não impede de você entrar em contato com a gente e deixar o seu recado, sua dúvida e a sua participação. O nosso telefone, você já sabe, 62-3282-8780, e o e-mail do Conexão Ambiental, conexãoambiental@hotmail.com. Pelo Facebook, você nos encontra digitando programa Conexão Ambiental. Olhem só, para começar o nosso passeio sobre este assunto, sementes e bancos de sementes, estivemos no Instituto do Trópico Subúmido da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, a PUC Goiás. Lá nós encontramos o Laboratório de Sementes e conversamos com a pesquisadora e agrônoma professora Marilda Ribeiro, que é coordenadora do laboratório. E a partir de agora, você acompanha esse nosso bate-papo com a professora Marilda. Professora, qual é o objetivo principal da criação deste laboratório? De resguardar sementes com condições germinativas em excelentes condições, para serem utilizadas em projetos de recuperação de áreas degradadas. Nós sabemos que o cerrado ele tem um alto índice de desmatamento, que precisam ser recuperadas. Então, o primeiro objetivo era mesmo, e continua sendo, estocar semente por um tempo mais longo, né? E essas sementes com condições fisiológicas excelentes para germinação, serem utilizadas então nesses projetos de recuperação. Professora Marilda, o porquê ter um banco de sementes? Se tudo estivesse ocorrendo naturalmente, né? Se nós não tivéssemos problemas ambientais, se o homem não fosse predador, então eu acho que a gente estaria estocando essa semente de modo natural. Os nossos antepassados faziam isso e eles não tinham percepção de problemas, de desastres. Eles já desenvolviam a estocagem de semente de modo muito natural. Agora, nós, na vida moderna, além do natural, nós também precisamos nos precaver, porque as tragédias naturais e provocadas pelo homem, elas estão diante dos nossos olhos. Então, infelizmente, nós precisamos nos precaver. E, como eu disse, a semente ela é o início de tudo. E se nós acabarmos com a semente, eu fico muito temerosa, porque isso pode ser também o fim. Então, há necessidade de haver sim a preservação da semente para a gente poder contar com ela no futuro, próximo ou longo, de modo muito coerente, sistemático, consciente, oficial. Nós precisamos também cuidar dessa semente dentro do seu aspecto genético, porque nós sabemos que a semente que hoje germina por exemplo, de um pé de piqui aqui na nossa cidade, aqui no ITS, não é geneticamente, talvez, semelhante a outro que germine lá em Campinas, por exemplo, aqui na nossa Campininha, ou lá na nossa Serrinha. Por quê? Porque a sabedoria da natureza fez com que, assim como os dedos das mãos, a própria espécie tivesse diferença dentro do seu aspecto genético. Por quê? Até como uma previsão de adversidade futura. A flora nativa, ela guarda dentro da sua essência essa sabedoria de ser precavida. Só que nós, seres humanos, precisamos também precaver, porque nós somos, infelizmente, nós somos destruidores. Nós precisamos de manter esses registros ativos e vivos como precaução. Outra especialista que nos explica a importância dos bancos de semente é a doutora Dulce Alves, da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia.
Dulce, por que a necessidade de criar bancos de semente? Qual a importância disso? Os bancos de semente comunitários, que estão sendo muito comentados, eles são uma fonte de sementes para os agricultores familiares, os pequenos agricultores. É uma maneira dos agricultores manterem sob sua guarda as variedades locais, crioulas, como muitos falam. E é uma maneira também deles sempre terem sementes disponíveis, sementes que não têm custo, que não necessitam ser compradas em loja. E é uma maneira também de manter a diversidade de sementes, de variedades, disponível para a comunidade. Isso é uma estratégia usada para aumentar a chance das populações de agricultores familiares sustentáveis ao longo das mudanças ambientais como mudanças climáticas. Então, é uma maneira de manter a diversidade e a disponibilidade de semente para esses agricultores. O Laboratório de Sementes da PUC Goiás desenvolve um trabalho específico sobre as sementes do bioma cerrado. E não podia ser diferente. O nosso bioma possui uma imensa diversidade de plantas que precisam ser preservadas e cuidadas. Parte dessa preservação só é possível quando nós cuidamos das sementes e garantimos a continuidade da espécie diante aí dos imensos impactos e degradações que vem sofrendo o nosso cerrado, como explica a professora Marilda Ribeiro. A gente segue um roteiro, um calendário de coleta de semente durante todo o ano. E nós trabalhamos apenas com sementes nativas, né? Então, sementes nativas do bioma cerrado. Então, essas sementes, elas são coletadas de acordo com a sua produção natural no campo. Então, tem semente que ela é sazonal com relação à sua produção. Então, a gente obedece esse calendário natural. Então, a gente coleta essa semente de acordo com a sua produção. Por exemplo, agora no mês de julho até final de outubro, nós coletamos semente do outono e inverno, que são sementes, principalmente que a gente chama de sementes aladas. Porque a natureza, ela é tão perfeita, né? E ela vem ao longo do tempo condicionando as espécies vegetais para que elas consigam se manter naquele ambiente. Isso é sabedoria, né? A própria sabedoria da natureza. Então, por que semente alada? Semente que tem asas? Aquela aerodinâmica da semente, a própria natureza, no seu processo evolutivo, ela condicionou essa semente para essas espécies, para que essas sementes, dada essa condição mecânica, da aerodinâmica, ela conseguisse fazer uma associação ao período climático. Então, nesse tempo, a gente sabe que há muita ocorrência aqui na nossa região de Cerrado de ventos fortes. É premissa da semente povoar. Então, quanto mais longe essa semente vai, mais longe ela está multiplicando. Ela consegue povoar lugares mais distantes. Então, essa semente agora de junho, julho, até final de outubro, são principalmente sementes aladas. A gente observa isso, né? A chuva das sementes, né? Então, a gente obedece esse calendário. Se você me perguntar agora qual semente que nós estamos coletando nesse período chuvoso, já não são mais sementes aladas, mas são principalmente sementes que são utilizadas para a alimentação da fauna, né? Os roedores, aí você tem guapeva, tem o piqui, tem a curriola e vários outros, araticum e por aí vai. Então, são principalmente sementes provenientes de frutos carnosos, que não são levados pelo vento, porque não temos vento nesse momento, nós temos chuva. Outro ponto importante de ser destacado são as chamadas sementes tradicionais, guardadas e protegidas desde os tempos antigos pelos agricultores. Essa prática de guardar a semente de uma colheita para outra é que fez com que isso virasse tradição, que atravessou os séculos e milênios, garantindo diversidade e qualidade, como conta a agrônoma e professora da PUC Goiás, Marilda Ribeiro. Olha, eu costumo dizer que tudo começa com a semente, né? Então a vida começa com a semente. E a semente, ela precisa ser guardada. A gente tem visto aí de modo oficial e não oficial, e às vezes até esse não oficial ele acaba sendo oficial.
que são os guardiões das sementes. Nós temos sementes utilizadas pelo meio comercial, que são os grandes silos, né? Que então armazenam, estocam semente de altíssima qualidade, principalmente sementes híbridas, sementes que são utilizadas para a agricultura convencional. Mas nós temos também as sementes tradicionais, que são utilizadas pelos pequenos agricultores, pela agricultura familiar. E essas sementes, elas seguem um ritual de armazenamento para que essas condições fisiológicas de germinação, elas se mantenham durante muito tempo. Então, o laboratório de semente, assim como o banco de semente, ele vem para manter as condições ideais das sementes, para que ela possa, então, germinar e dar origem a uma planta nova. Sementes tradicionais ou sementes crioulas? Quem também nos explica o que são essas sementes é a Sandra Alves, uma das coordenadoras do Movimento Camponês Popular, o MCP. O que são as sementes crioulas, Sandra? Então, as sementes crioulas são aquelas sementes antigas que estão na agricultura camponesa há mais de 10 mil anos. Então, são aquelas sementes que ao longo dos anos as famílias foram adaptando, foram melhorando para o seu tipo de agricultura. Então, diferente dessas sementes híbridas, principalmente das transgênicas, elas se adaptam à cultura, o solo, o clima e a realidade da região das famílias camponesas. E são sementes que você pode plantar esse ano, colher, selecionar a semente e ano que vem plantá-la novamente. Ou seja, com essas sementes as famílias conseguem ser autônomas, não depender das sementes que estão aí no mercado, com todo esse pacote fechado que vem junto o adubo químico e o veneno. E assim elas têm a possibilidade de produzir de fato comida saudável. Vocês viram aí a importância dessa tradição da cultura agrícola familiar. A importância do pequeno agricultor na alimentação do país e na preservação das sementes. Vamos ao nosso intervalo, mas já voltamos com Conexão Ambiental falando de sementes e sua preservação e conservação através dos bancos de sementes. Rádio Brasil Central, 1270. Conexão Ambiental. Entrevista. O programa Conexão Ambiental de volta e hoje falamos sobre a importância de proteger e guardar as sementes. Lembrando aí que o nosso programa é gravado, mas você pode nos contactar pelo e-mail conexãoambiental@hotmail.com, pelos telefones da Rádio Brasil Central, o 62 3282 8780 e também o nosso Facebook, programa Conexão Ambiental. Diga se está gostando, mande-nos um recado. Muito bem, no bloco anterior a gente estava falando sobre as sementes crioulas, as sementes tradicionais, sobre o quanto é importante o trabalho da agricultura familiar na preservação desse tipo de semente. Só que isso não é nada ao acaso. Esse trabalho está também concentrado em movimentos sociais de agricultores. Esses movimentos têm essa preocupação aí de cuidar desse tipo de semente, como explica Sandra Alves, do Movimento Camponês Popular. O que é o Movimento Camponês Popular? Então, o Movimento Camponês Popular, o MCP, ele é um movimento organizado por famílias camponesas de vários estados, né? Goiás, Bahia, Piauí, Sergipe, Minas Gerais. E ele tem como objetivo organizar as famílias para que elas discutam seus direitos e principalmente fortaleçam a produção de alimentos saudáveis, usando assim as sementes crioulas, fazendo a transição agroecológica. Então o movimento tem esse objetivo de, a partir da organização das famílias camponesas, buscar melhorar a produção, a qualidade de vida no campo, trabalhar com as sementes crioulas e fazer essa transição agroecológica para que a gente possa produzir alimentos saudáveis.
Mas as universidades e centros de pesquisas também realizam trabalhos com essas sementes para a proteção e melhoria da qualidade delas. A professora Marilda, da PUC Goiás, explica também sobre a importância do pequeno agricultor e da agricultura familiar nesse processo de produção do alimento para o país e do cuidado na proteção dessas sementes. Se nós formos olhar o prato que a gente coloca comida hoje, a grande maioria daquilo que a gente come, ele vem do pequeno produtor. Na verdade, essa produção em grande escala, ela nem sempre atende à alimentação. Ela é mais voltada para uma produção de um ativo secundário na nossa alimentação. Ela vai para alimentar o gado, né? Para produzir um produto, digamos, um óleo, né? Agora, o que vai mesmo para o nosso prato, geralmente ele vem do pequeno agricultor. Então, de fato, a necessidade de se valorizar esse pequeno agricultor, né, a produção tradicional, ela é importantíssima. Nós precisamos, de fato, valorizar esse pessoal. Quando ele guarda essa semente, que essa semente ela segue um ritual também, né? Então é o avô que produziu semente e guardou, estocou. Ela tem também uma riqueza genética. Esse avô passou para o filho, que também passou para o vizinho, e ele recebeu de volta. Então, dentro daquela comunidade, nós temos ali, de certa forma, a manutenção de uma riqueza genética, de uma semente rica geneticamente, né? Enquanto aquela comunidade se mantém ativa, aqueles genes, eles estão ali. O problema é quando aquele lugar onde aquela comunidade se instalou, por um motivo ou outro, a comunidade sai daquele espaço. Então, ou ela é desagregada. Então, ali nós corremos risco de perder uma riqueza genética de um alimento importante, hoje e no futuro também. Uma das preocupações hoje é com a mudança do clima. Ele está mudando e está diferente. Chuvas muito fortes na agricultura não é bom. A água demais é prejudicial para qualquer cultura. Por outro lado, períodos de secas já são sentidas em diversas partes do mundo. Na Califórnia, nos Estados Unidos, por exemplo, este é o 4º ano consecutivo de seca. Diversos países contabilizam aí perdas na produtividade de alguns produtos agrícolas. A doutora Dulce Alves, da Embrapa, fala melhor sobre isso. Há uma segurança em dizer que nós estamos preparados para uma mudança mais crítica do ambiente, numa perspectiva aí de mais secas ou excesso de chuvas ou excesso de frio? Sem dúvida, se a gente comparar a situação que o Brasil está com o sistema de curadoria de bancos de germoplasma e com essa conservação em si, se a gente considerar toda essa conservação realizada pela comunidade agrícola e pela Embrapa e outras instituições que fazem conservação, se a gente se comparar com outros países, talvez a gente esteja numa posição muito privilegiada, porque o sistema de curadoria realmente é muito grande e abrange muitas espécies, são 700 espécies conservadas. Na América Latina, talvez não exista um sistema tão completo como o nosso. Mas se a gente considerar que nós estamos num país tão grande e que talvez existam muitas áreas que não tenham sido coletadas e que existam muitas variedades que ainda estão protegidas pelos agricultores e que não foram depositadas nos bancos de germoplasma, a gente tem muito a caminhar. E essa conservação para enfrentar essas mudanças climáticas é uma conservação que ela não deve acontecer, ela tem que acontecer em todas as escalas. Ela tem que acontecer na escala local, em que os agricultores vão ter disponibilidade de variedades, muitas variedades, para que eles consigam produzir alimento mesmo em condições adversas. Ela tem que acontecer numa escala regional e ela tem que acontecer numa escala nacional e também numa escala internacional.
Realmente o mundo todo tem que estar mobilizado em depositar esses materiais na conservação ex situ e em promover a conservação in situ, manter o que está sendo conservado até hoje e até aumentar essas iniciativas de conservação in situ. Pois é, por isso a necessidade desses bancos de sementes. Guardar para sempre ter é ensinamento dos nossos avós. Assim a preservação está garantida, como explica a doutora Dulce Alves da Embrapa. Vivemos aí um período de uma nova mudança no clima mundial. Isso afeta os ciclos na agricultura. Logo, no longo prazo, a natureza também modifica suas sementes. O que é guardado num banco de semente não se torna inadequado no ambiente que será diferente em poucas décadas? É porque, assim, o que é guardado nos bancos de germoplasma não necessariamente é o mais adequado, vamos dizer, para uma grande produção. Dentro do banco de germoplasma, a gente tenta guardar o máximo de variabilidade de uma espécie, para que isso seja mantido e seja aproveitado num melhoramento futuro. Então, por exemplo, uma variedade que tem uma coloração diferente, mas que talvez não tenha uma produção muito boa, ou que talvez não seja resistente a uma temperatura alta, ele é conservado no banco de germoplasma, porque alguma dessas características pode ser interessante para um melhoramento, para uma condição ambiental que a gente vai encontrar futuramente. Então, essa coisa do que é conveniente e adequado, ela muda muito ao longo do tempo. Então, por isso é tão importante ter a variabilidade de uma maneira geral conservada nos bancos de germoplasma. Pois é, mas existe aí nesse meio quase que uma guerra entre o conhecimento tradicional, mesmo que apoiado por pesquisas de universidades e empresas de biotecnologia multinacionais que também querem uma fatia considerável desse mercado. Vamos ouvir a opinião da Sandra Alves do Movimento Camponês Popular sobre esse tema. Sandra, a intenção dessas empresas de biotecnologia na área de sementes é o monopólio das sementes? É possível que eles atinjam esse objetivo? Na verdade, hoje, grandes empresas multinacionais controlam a semente em todo o mundo. Quer dizer que a nossa alimentação, que a nossa vida, ela está na vida de 5 grandes empresas multinacionais que visam unicamente o lucro. Não importa com a qualidade da terra, com a qualidade das águas, se está sendo contaminado ou não, com a nossa saúde, enfim. Isso não interessa para elas, interessa lá na ponta o lucro. É o empenho e a união dos pequenos produtores da agricultura familiar uma das formas de proteger aquilo que eles entendem como natural e de todos. O lucro a qualquer preço tem mostrado experiências amargas pelo mundo. A modificação genética de sementes pode ser confiável quando isso não coloca em risco a saúde humana. Temos um embate intenso de opiniões contrárias a um tipo de modificação que torna o agricultor dependente dessas empresas e, por outro lado, um tipo de agricultura carregada de venenos, de agrotóxicos. Vamos ouvir o que o Movimento Camponês Popular tem a dizer sobre isso nas palavras de uma de suas coordenadoras, a Sandra Alves. Se a gente for falar de futuro, tendo essas multinacionais controlando a produção de sementes e na outra ponta nós temos movimentos igual o Movimento Camponês Popular que protege e preserva as sementes crioulas. Então, acho que a primeira coisa assim, que a gente tem que colocar que é uma perversidade muito grande, essas grandes empresas, essas grandes corporações se apropriar dessas sementes que foram ao longo do tempo preservadas e melhoradas pelos agricultores, né? E isso foi um trabalho de 10 mil anos. E agora elas se apropriam dessas sementes, fazem os seus bancos e a partir dessas sementes elas criam as suas transgênicas, né? Ou seja, sementes extremamente dependentes do veneno, senão ela não vai ter uma produção lá na ponta. E disseram, inclusive, que essas sementes, que é os transgênicos, elas resolveriam o problema da fome do mundo. E a gente viu que não é isso que aconteceu, né? Que, na verdade,
verdade, essas sementes criaram a dependência dos agricultores no mundo. Então, se você quiser plantar, você tem que comprar a minha semente, o meu adubo e o meu veneno. Se a gente quiser comer, a gente tem que comer a soja transgênica, o óleo transgênico, o arroz e o feijão envenenado, tudo isso. Então, nesse sentido, a gente tem como perspectiva, de fato, nós temos que nos conscientizar, deixar de consumir, né, esses produtos altamente envenenados, os produtos transgênicos. A gente tem que buscar uma alternativa, se associar, buscar, né, esses agricultores que produzem comida limpa, diversificada. E nós, os movimentos, nós temos a função, a tarefa de fortalecer esse trabalho, né? Unificar campo e cidade e a gente exigir aí uma nova produção, né? Uma produção limpa, mais saudável, que de fato nos traga saúde. Há alguns dias atrás, né, a ministra Cátia Abreu foi aí em público dizer que, olha, os venenos não causam nenhuma doença, nenhum problema, isso é especulação. Mas a ciência está dizendo o contrário, né? Tem veneno no leite materno, a gente tem veneno nas águas, no ar, enfim, né? E tá aí a alta quantidade de câncer que a gente tem aí na nossa sociedade. Mas a gente tem perspectiva que tem muitos agricultores, muitos indígenas, muitos movimentos que estão fazendo essa luta das sementes, enfim, de manter, de preservar, e a gente ligar campo e cidade. Se a gente junto consegue mudar isso. A doutora Dulce Alves, bióloga e pesquisadora da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, mostra um olhar da ciência sobre este assunto. Em tempos aí de combates à transgenia por grupos ambientalistas, entidades que defendem aí uma agricultura mais natural, enfim, quando modificar as sementes é garantir melhorias num sentido amplo e como fazer isso sem afetar a diversidade biológica? Essa é uma questão bem complexa, assim, porque existem diferentes conceitos de melhoria, né? Sim. Então, assim, eu acredito que diferentes profissionais possam dar diferentes pontos de vista. Uhum. O que eu acho que está vinculado a essa conservação das variabilidades, da variabilidade genética, das variedades que a gente fala que são agronômicas, né? É que o que acontece é que existem dois tipos de conservação. Existe a conservação in situ e a conservação ex situ. A in situ é a conservação que é feita localmente. E a ex situ é a conservação que a gente faz, por exemplo, nesses bancos de germoplasma. A gente tira as sementes de onde elas são normalmente cultivadas, né, ou onde existem em populações naturais, e traz para banco de germoplasma. Essa é uma conservação ex situ. O que está acontecendo hoje em dia é que existe um reconhecimento da necessidade de interação dos dois tipos de conservação. Porque as populações tradicionais e de agricultura familiar, elas mantêm uma alta variabilidade dessas culturas agronômicas, porque são vinculadas à sua cultura, são variedades que são mantidas dentro de uma mesma família por muitas gerações. Então, algumas dessas variedades conservadas por essas populações no campo, elas não estarão conservadas ainda nos bancos de germoplasma. E outra vantagem dessa conservação in situ, que a gente chama de in situ on farm, é que essas variedades, elas são plantadas ao longo das gerações. Então, elas são submetidas às variações ambientais, elas não param a evolução. Elas estão submetidas à seleção natural, né, e à seleção do ambiente. Então, mesmo essas variedades que estão conservadas nos bancos de germoplasma, elas não sofrem evolução, elas param no tempo e ficam conservadas. Então, o sistema de conservação in situ, ele tem que alimentar o sistema de conservação ex situ, um complementa o outro. Por isso está discutido hoje em dia, porque existe realmente uma necessidade de conexão e de manutenção dessa variedade conservada das duas maneiras. Muito bem, vamos a mais um intervalo e nós já voltamos com Conexão Ambiental. Rádio Brasil Central, 1270. Conexão Ambiental. Entrevista.
Conexão Ambiental de volta e que hoje trouxe para você a voz e opinião de alguns especialistas sobre um tema tão importante e que pouco paramos para pensar. É tão vital falar sobre alimentação, principalmente a alimentação mais saudável. Quanto mais natural, melhor. E natural, nós do Conexão entendemos como sem veneno e sem agrotóxico. Mas tudo isso só é possível se todas as sementes estiverem protegidas, guardadas e garantidas para hoje e amanhã. E quem começa a fechar este último bloco do programa é a professora Marilda Ribeiro, do Instituto Trópico Subúmido da PUC Goiás, que fala sobre o Clube da Semente Peregrina, um projeto que se preocupa com a continuidade das sementes e até onde ela pode chegar. O Clube da Semente Peregrina é um trabalho que foi criado aqui no ITS para trabalhar a condição de veiculação dessa semente, principalmente sementes aqui do nosso banco de germoplasma, que nós temos um banco de germoplasma ativo aqui, que é um fragmento de floresta, né? Então, esse remanescente de floresta, a gente coleta essa semente, trabalha e a nossa ideia é difundir essas sementes que são produzidas aqui de modo natural nesse fragmento e levar o mais distante possível. Por isso ela chama semente peregrina. Ela é peregrina no tempo e é peregrina no espaço, né? Uma vez que quando você leva distante, você está peregrinando no espaço, mas a ideia é trabalhar com ela também estocada para que ela também possa ser peregrina no tempo. É uma riqueza sem preço, mas independente do que a mudança no clima pode nos trazer, são estes bancos que nos dão a certeza de que, com segurança e envolto em muita pesquisa, os bancos de sementes guardam milhares de exemplares. E sobre essa diversidade, a doutora Dulce Alves, da Embrapa, nos fala mais um pouco. E, no geral, o que o país tem guardado nestes bancos em termos de diversidade? Nos bancos de semente comunitária ou nos bancos de germoplasma? Nos dois. Olha, eu posso falar do sistema de curadoria de germoplasma da Embrapa, que é um sistema que conserva esses recursos genéticos que a gente chama, que são as plantas de interesse do ser humano. A gente tem 128 mil acessos conservados nesse sistema. É muita coisa. São 147 bancos genéticos. Nós temos uma coleção de base, que é essa coleção que eu falei há pouco tempo, que fica aqui no Senargem, aqui em Brasília, na Embrapa Senargem. Ela não conserva só espécies vegetais, ela também conserva espécies animais e espécies de micro-organismos. Então, nós temos 700 espécies conservadas e 300 gêneros conservados no sistema de curadoria de germoplasma da Embrapa. Nos bancos de sementes comunitários, nós não temos esses dados todos computados para o Brasil, né? E nem todas essas iniciativas estão vinculadas à Embrapa. Estão vinculadas, às vezes, à universidade, à ONG. O embate entre quem produz de forma tradicional, mas com qualidade e quantidade para alimentar o país, e as multinacionais das sementes, mostra o quanto delicado é o tema, o quanto nossa saúde está no meio desse embate. Não é apenas uma questão de opinião ou escolha, é conhecer profundamente o que esses dois pensamentos colocam para o mundo. São questões econômicas, sociais, ambientais, de saúde, enfim. Mas o Conexão Ambiental há muito se pôs ao lado de uma alimentação saudável, de uma agricultura que fixe as pessoas ao campo com qualidade de vida, do ambiente equilibrado e livre de degradações. E perguntamos a Sandra Alves, do Movimento Camponês Popular, se é possível alimentar o mundo a partir da agricultura familiar e de suas sementes crioulas. Sandra, é possível alimentar o Brasil ou o mundo a partir das sementes crioulas? É possível. Nós temos uma parceria com a Embrapa e nós temos variedades crioulas tão produtivas ou até mais produtivas, com dados da Embrapa, inclusive, do que as sementes híbridas e transgênicas.
Ou seja, a condição, a possibilidade de alimentar o Brasil e até o mundo sem os transgênicos e sem o veneno é possível. Só que agora, essa é uma briga que é uma briga muito grande, né? Porque para essas empresas que controlam as sementes, que controlam o veneno, para elas deixar de vender todo esse pacote, é uma grande briga a nível nacional e internacional, com esses grandes grupos como a Monsanto e várias, a Syngenta e várias outras sementes. Para elas interessa esse lucro. Para nós interessa, de fato, produzir comida saudável. E já que elas produzem em semente transgênica, altamente dependente dos químicos, dos venenos, elas vão produzir lá na ponta o remédio, né, que a gente vai tomar. Porque essa produção hoje, da forma que ela está sendo feita, ela vem trazendo graves problemas à saúde da população. Isso já está provado, né? Inclusive o câncer, que está altamente relacionado aos agrotóxicos, aos venenos. Então, ela tem o veneno e lá na ponta ela tem um remédio. Então, é muito, né? Então, esse é um círculo fechado que tem trago vários problemas. Garantir um futuro comum a todas as pessoas só é utopia quando não nos mobilizamos, quando não acreditamos que um futuro igual e solidário seja possível. Tudo começa na semente. A vida começa na semente. No ventre materno existe uma semente. A natureza responde de forma harmônica quando respeitamos seus princípios, seus ciclos. A desarmonia existe quando agredimos a vida e o seu equilíbrio. Há pessoas e grupos lutando por isso. Por um ambiente para todos, como disse o Papa Francisco, a Terra é a nossa casa comum, para mim e para você. A ciência é o braço efetivo de avanço e promotora de progresso quando propõe conhecer os ciclos naturais do planeta e disponibilizar as ferramentas para o crescimento de todos. Agradecemos aí a participação das 3 especialistas que se propuseram a dividir seus conhecimentos conosco. E chegamos a mais um final do nosso Conexão Ambiental. A produção e reportagem do programa de hoje foi de Minéia Gomes, editorial também de Minéia Gomes, gravação e edição Rafael Curado, mesa de áudio de Ricardo Souza, supervisão de Fernando Kozak, gerência de rádio de Jair Cardoso e a apresentação foi minha, Emerson Kran. O Conexão Ambiental termina agora, mas o seu compromisso com o equilíbrio da vida continua. Vem aí o correspondente Brasil Central e a gente se encontra na próxima sexta-feira, a partir das 10 da manhã. Até lá, tchau!